Olá pessoal, tudo bem? Então, esse é o primeiro da sequência de vídeos que eu falei para vocês, que a gente vai resolver alguns exercícios em que são dadas as equações da reta e a gente precisa, aí fazer a análise para dizer qual a posição relativa entre elas. Mas não só isso, a gente vai acabar fazendo uma coisa mais completa, tá? Em que, caso seja possível, a gente determinar a equação do plano que contém essas retas, determinar a interseção, no caso em que elas são concorrentes, tá bom? Então vamos fazer tudo isso nesse exercício dessa aula de hoje, tá? Então, fica esperto, não perde nenhum detalhe. Pessoal, deu um tilt aqui, eu me salvei, tá tudo bugado, mas eu vou rodar a vinheta para vocês não perderem aula. Roda a vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it. Valeu, João Gabriel, você desbugou a nossa aula, né? Então, graças a isso, o pessoal não vai ficar aí sem esse exercício. Olha que legal, né? Então, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então, vamos lá, pessoal. Olha só. Então, foi dado aqui na equação simétrica de uma reta e as equações paramétricas de outra. Então, a gente já viu na aula passada que, para a gente poder saber a posição relativa, quem faz o papel principal aqui são os vetores diretores. Então, esse é o primeiro passo. Precisamos determinar os vetores diretores dessas retas, tá bom? Então, eu vou chamar aqui de V1 o vetor diretor da reta R1. E aí, um detalhe muito importante, por favor, atenção para você não cometer erro nessa parte aqui. Lembra que quando a gente foi determinar as equações simétricas, a gente fez o quê? A gente isolava, o parâmetro t, no caso aqui, e aí a gente encontrava a relação, das equações simétricas, tá? Então, o que ficava dividindo, o que fica dividindo é justamente as coordenadas do vetor diretor, tá bom? Só que você tem que ficar atento se o sinal da variável que está aqui, de fato, ele está positivo, tá certo? Então, se ele tiver positivo e também igual a 1, aí beleza, basta eu olhar o que está aqui no denominador e isso vai ser as coordenadas do vetor diretor, tá bom? Ainda vamos fazer exemplos em que isso aqui não vai acontecer, justamente para você ficar atento e não cometer esse tipo de equívoco, tá bom? Então, beleza. Então, as coordenadas do vetor V1 é 2, menos 3 e 4, beleza? E do V2, professor? Do V2, aí aqui a gente também aprendeu, basta olhar os coeficientes aqui do parâmetro, Então, pegando aqui os coeficientes do parâmetro t, a gente tem as coordenadas aí do nosso vetor diretor, tá certo? Então vai ficar, 3, 2, menos 2. Faz com bastante calma essa parte aqui, porque se você errou aqui na determinação dos vetores diretores, aí já baldeou, você vai ter trabalho e vai errar, o exercício certamente. Beleza, então, determinados os vetores diretores, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa determinar, qual a posição desses vetores, se eles são LD, linearmente dependentes, ou LI. E aí eu falei para vocês que a gente tem que fazer aqui o produto vetorial para poder saber disso, Então vamos lá, vamos lembrar aqui. Como é que a gente faz o produto vetorial entre dois vetores? A gente coloca aqui, I, J, K, e coloca as coordenadas do primeiro vetor, 2, menos 3 e 4, 3, 2 e menos 2. Pronto. Então a gente resolve como se isso aqui fosse um determinante. Aí você pode resolver da maneira que você sentir mais à vontade, Pode usar sarri aqui, subir o 3, descer o I, subir o menos 2, descer o K,
ou repetir aqui as duas primeiras colunas, né? E fazer diagonais principais menos diagonais secundárias. Mas, né, quem me acompanha aí no canal sabe que eu gosto muito da regra de Laplace. Então, é a que eu vou usar. Eu vou expandir aqui na primeira linha, né? E aí, né, vou falar aqui rapidamente, mas caso você ainda tenha dúvida como é que usa essa regra de Laplace, deixa aí nos comentários, tá? Que eu terei o maior prazer em ajudar. Olha só. Então eu vou expandir aqui na primeira linha, isso aqui vai ficar, ó. I que multiplica, tirando a linha a coluna que ele está, então vai ficar menos 3 vezes menos 2, vai dar 6. 4 vezes 2, 8. Só que a diagonal secundária a gente troca o sinal. Então, menos 8. Tá certo? Agora, menos J vezes. Aí eu venho, ó, tiro a linha e a coluna que o J tá. Então vai ficar 2 vezes menos 2 dá menos 4. 4 vezes 3, 12. Então, menos 12. Tá? Mais K e multiplica. Aí eu tiro a linha e a coluna que o K tá. Então vai ficar 2 vezes 2, 4. E o Catar é a Copa, né, do Catar. Tá bem pertinho. Então, menos 3 vezes 3, menos 9, né? Troca o sinal aqui e fica mais 9. Então, aqui a gente vai encontrar menos 2i. Aqui vai ficar menos 16 com menos, vai ficar mais 16j. 4 mais 9, 13. Mais 13k. Beleza, diferente do vetor nulo. Então, quando o produto vetorial, né, de dois vetores já é diferente do vetor nulo, isso diz para a gente que esses vetores são LI. Né? Então, logo, V1 e V2 são LI. E aí a gente aprendeu também na aula passada que quando esses vetores são LI, a gente tem duas possibilidades. Ou as retas são concorrentes, ou elas são reversas, né? Então, implicando que R1 e R2 são concorrentes ou reversas. Tá bom? E agora, professor, como é que a gente faz? Aí lembra, agora, ó, imagina, eu vou imaginar que elas são concorrentes, mas não tem nenhum problema. É só para termo de a gente raciocinar o que é que a gente vai fazer. Tá bom? Então, aqui a reta R1, aqui a reta R2. Aqui a gente vai pegar ó, um ponto P1 nessa reta R1 e um ponto P2 nessa reta R2. Bem, então, ó, feito isso, ó, a gente vai considerar esse vetor aqui, ó, o vetor P1, P2. Né? E aí a gente vai fazer o produto misto entre os vetores P1, P2, V1 e V2. Se isso der igual a zero, então é porque as retas vão ser concorrentes. Se der diferente de zero, é porque as retas serão reversas. Beleza? Pronto. Professor, e como é que eu determino esse ponto P1 e P2? Bem, uma forma da gente considerar aqui, quando eu tenho as equações simétricas, você pode fazer o seguinte. Pega os valores de x, y e z, que zera isso aqui. Tá bom? Ou seja, isso aqui igual a zero. Então a gente vai encontrar ó, x igual a 1, y igual a menos 2 e z igual a 5. Tá? Então essa é uma forma bem rápida de você encontrar um ponto que está numa reta quando é dado para a gente a equação simétrica. Tá bom? Então eu vou considerar aqui P1 para ser, ou seja, eu faço x menos 1 igual a 0. Então vai ficar x igual a 1, y igual a menos 2 e z igual a 5. Tá? Professor, e
quando é dado as equações paramétricas. Aqui você pega o parâmetro t igual a 0. Então, quando eu pegar t igual a 0, vai dar 7, 2 e 1. Né? Então, eu vou colocar aqui P2 para ser 7, 2 e 1. Tá bom? Então, peguei esses pontos. Só que eu preciso do vetor formado por esses dois pontos. Né? E aí toma cuidado também para não errar isso aqui. Né? Lembra que a gente aprendeu P1, P2 é a mesma coisa que as coordenadas do P2 menos as coordenadas do ponto P1. Né? Aqui eu estou fazendo aquela identificação entre o vetor e o ponto. Tá certo? Que a gente aprendeu já durante o curso. Então vai ficar 7 menos 1, 6. 2 menos 2, então vai ficar 2 mais 2, 4. E 1 menos 5, menos 4. Beleza? Pronto, já tem o vetor, agora vamos fazer o produto misto. Como é mesmo, professor, o produto misto? Faz tempo, eu nem me lembro mais. Basta a gente fazer um determinante. Lembra? Então vai ficar V1, V2, e aí esse produto misto a gente calcula o determinante colocando nessa ordem aqui, né, os vetores. Então vai ficar 6, 4, menos 4, coordenadas de V1 agora, 2, menos 3 e 4, 3, 2 e menos 2. Tá bom? Então, vou usar aqui a regra de Sarri para dizer que eu não só uso Laplace, tá bom? Então, vou colocar aqui 3, 6, menos 2 e menos 4. Tá bom? Aí eu vou fazer aqui, ó. Então, 3 vezes 4, 12. 12 vezes 4, 48. Né? Aí aqui. Então, mais por menos, menos. Menos por menos, mais. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 6, 36. Menos por mais, menos. Menos por mais, menos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. Beleza? Agora vamos fazer voltando aqui, né? Lembrando que desse lado de cá a gente troca o sinal, né? Então vai ficar menos por mais, menos. Menos por mais, menos. Só que aqui eu troco o sinal, fica mais. Então 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. Aqui, menos por menos, mais. Mais por mais, mais. Só que vem para cá, menos. Então, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. E por fim aqui, né, ó. Então, mais por mais, mais. Mais por mais, mais. Vem para cá, menos. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 6, 48. Tá? Então, por isso que eu não somei aqui primeiro, porque observe que se cancela, né? Ó, menos 48 com 48, 36 com menos 36 e 16 com menos 16. Então, de fato, esse determinante aqui dá igual a 0. Isso quer dizer o quê? Que esses vetores eles são coplanares. Então, realmente é esse desenho que eu fiz aqui para vocês. Ou seja, as retas são concorrentes. Tá? Como P1, P2, V1 e V2 são coplanares, temos que R1 e R2 são retas concorrentes, ou só concorrentes. Tá bom? Beleza, só que o exercício diz o seguinte, né? Que se existir interseção, que a gente determine essa interseção. De fato, né, elas se intersectam aqui, nesse pontinho aqui. E agora, professor, como é que a gente faz para determinar essa interseção aqui, tá bom? Então, para a gente fazer isso aqui, eu vou limpar aqui e a gente já faz, tá bom? Então, para a gente achar a interseção, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é encontrar as equações paramétricas da reta R1. E aí é simples, basta a gente igualar
a um parâmetro aqui. Como aqui já está usando o t, eu vou chamar de parâmetro s. Tá? Então, quando você fizer isso, ó, por exemplo, eu vou fazer aqui, ó, x menos 1 sobre 2 igual a s. Tá? Então, ó, esse 2 passa multiplicando. Então, x menos 1 é igual a 2s. X é igual a 1 mais 2s. Tá certo? Então, basta a gente fazer isso aqui também com o y e com o z. Então, quando a gente fizer com y e com z, né, a gente vai ficar, ó, y igual a menos 2 menos 3s. Tá? E a gente vai ficar com z igual a 5 mais 4s. Beleza? Então, essas são as equações paramétricas para a reta R1. E agora, professor? Bem, como eu quero achar a interseção, eu vou igualar, ó, o x da reta R1 com o x da reta R2. E aí eu vou ter, na verdade, um sistema que vai depender de S e de T. Como a gente já sabe que elas se intersectam num único ponto, né, elas são concorrentes, então a gente vai, de fato, encontrar uma solução, né, um valor para S e um valor para T. Como a gente apenas quer o ponto, a gente basta encontrar uma das variáveis e voltar e substituir na equação respectiva, tá certo? Vou fazer aqui para ficar mais claro para você. Bem, então vai ficar aqui, ó, vai ficar 7 mais 3t igual, eu vou igualar aqui, ó, 1 mais 2s. Agora, 2 mais 2t igual a menos 2 menos 3s. E 1 menos 2t igual a 5 mais 4s. Tá bom? Bem, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar só essas duas últimas equações. Olha só, vou pegar só essas duas últimas equações aqui e vou simplesmente somá-las, tá? Então, quando eu somá-las aqui, olha o que é que vai acontecer. 2 mais 1, perdão, 3. Só que aqui vai ficar ó, 2t menos 2t. Vai dar 0t, então não aparece. Igual 5 menos 2, 3. Menos 3s mais 4s dá igual a s. Pronto. Então, ó, passa o 3 para o outro lado, vai ficar 3 menos 3 igual a s. E se implica que s é igual a 0, né? Professor, eu preciso achar o t? Não, porque a gente quer só achar o ponto de interseção. S não é igual a 0? Pronto. Se S é igual a 0, ó, eu venho aqui nas minhas equações paramétricas da reta R1, substituo S por 0 e eu vou achar o ponto que eu estou querendo, né? O ponto de interseção. Tá bom? Então, olha só, vai ficar x igual, quando S for 0, né? Vai ficar x igual a 1, y menos 2, e aqui dá 0, né? Então, menos 2, e z igual a 5. Beleza? Então, o ponto que é a interseção, ponto interseção, é P de coordenadas 1, menos 2 e 5. Beleza? Pronto. Então, achamos o ponto de interseção. Agora, o professor está pedindo também o ângulo. Como é que faz o ângulo entre duas retas? Aí lembra, aqui a gente aprendeu já no curso a calcular ângulo entre vetores. E a gente já viu que quem fala tudo sobre as retas são os seus vetores diretores. E aqui não é diferente, tá bom? Então, nesse caso aqui, basta a gente calcular o ângulo entre os vetores. Eu vou só deixar indicado para vocês aí. Você pode colocar sua resposta aí na descrição do vídeo que eu vou falar se você acertou ou não, tá certo? Olha só. Professor, mas como é que a gente acha mesmo o ângulo entre esses dois vetores? Eu não me lembro mais. Lembra, a gente usa o produto interno. Então, o que a gente vai fazer agora para o ângulo, ó, basta a gente fazer, ó, é o arco, o ângulo, né, ó, entre V1 e V2, isso aqui é o arco, cujo cosseno, aí a gente vai fazer aqui, ó, V1 interno V2,
dividido pela norma de V1 vezes a norma de V2. Tá certo? Então, o que é que a gente precisa fazer, professor? Precisa fazer o produto interno entre V1 e V2, que basta a gente multiplicar, né? Ó, coordenada a coordenada, e depois calcular a norma de cada um desses vetores, tá bom? Se você não lembra isso, dá uma voltada aí na playlist do nosso curso que você vai ver como é que calcula, tá bom? Aí joga os valores aqui. Professor, precisa estar simplificando? Não, se não for uma simplificação simples, não. Só joga aqui e esse é o ângulo entre esses vetores, tá certo? Então, coloca aí sua resposta na descrição, nos comentários, que aí eu vou dizer se você fez corretamente ou não esse cálculo aqui que eu estou apontando para vocês. Bem, mas para a gente poder continuar, eu quero aqui determinar com vocês a equação do plano que contém as retas, tá bom? Professor, e como é que a gente faz? Bem, eu vou fazer a equação normal. Por quê? Observe, a gente não tinha aqui duas retas que estavam no plano, né? Ó, essas duas retas aqui que eu apaguei, as duas retas, né, elas se tocam, mas elas estão nesse plano, né? Eu tenho aqui o V2, tenho aqui o V1. E aí a gente já aprendeu, né, que quando eu faço o produto vetorial entre duas retas que estão num plano, eu vou determinar um vetor normal a esse plano. Então, olha só que bacana, a gente já tem o vetor normal, porque a gente já calculou o produto vetorial. Então, na verdade, isso aqui é o vetor normal ao plano que contém essas duas retas. Professor, mas você disse que a gente precisava de um ponto nesse plano. Exatamente. Bem, você pode pegar qualquer ponto que está na reta. Em particular, esse que a gente determinou aqui, né? Que está na interseção. Beleza? Pronto. Aí você lembra, para a gente determinar a equação normal ao plano, a equação geral do plano, lembra, ele tem essa expressão, né? AX mais BY mais CZ igual a D. Em que esses coeficientes aqui são justamente as coordenadas do nosso vetor normal. Então a gente já sabe de cara que a nossa equação ela é assim, menos 2x mais 16y mais 13z igual a D. Professor, e como é que eu acho esse D mesmo? Basta a gente substituir o ponto que a gente sabe que está no plano. Tá bom? Então eu vou pegar as coordenadas desse ponto e vou jogar aqui em x, y e z para a gente poder achar o valor de D. Então olha só, vai ficar menos 2 vezes 1 mais 16 vezes menos 2 mais 13 vezes 5. Então isso aqui é o nosso D. Tá bom? Então aqui vai ficar, né? Menos 2, menos 32, mais 5 vezes 3, 15, vai 1. 5 vezes 1 e 1, 6, 65. Então vai ficar 65 menos 34. Né? Isso aqui é igual a D. Então implica que D é igual a 31. Pronto. Logo, qual é a equação do plano que contém essas duas retas? Vai ser menos 2x mais 16y mais 13z igual a 31. Beleza? Então, com isso, a gente finaliza esse exercício aqui. Mas fica atento que a gente vai fazer vários outros, né? Esse só foi o primeiro. As retas deram concorrentes. Então, fica ligadinho aí. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. Tá bom? Então, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.